eu já quero falar para você, nosso telespectador, né, sobre um projeto maravilhoso que está surgindo por aí. O nome desse projeto é Vox Creative Editora. Já vai lá no Instagram, curte a Vox Creative Editora. Eles possuem empresa, né, com edição de livros. Você que quer escrever seu livro e não tem uma editora ainda, procure a Vox. Estúdio de fotografia, quer fazer aquele álbum bonito, fale com eles lá, com a Júlia ou com o Arthur, e eles vão ajudar você. E mais, você que também tem um desejo de fazer um podcast e não tem a estrutura necessária, eles têm uma estrutura completa para fornecer para vocês, né? Vox Editora Creative, tá bom? Segue eles lá. Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão AD Bela Vista. Aqui é nosso dever transmitir uma mensagem, mas faz parte do nosso propósito conectar pessoas. E hoje, né, nesse episódio especial do Dia das Mães, nós recebemos essas duas mulheres guerreiras e abençoadas, mães de uma grande nação. Não é a Sara, mas é a mãe e a avó dela, né? Recebemos aqui hoje a irmã Sônia Montanha e Kátia Montanha. Sejam muito bem-vindas ao Conexão AD Bela Vista, né, nesse projeto especial do Dia das Mães, né? A irmã Sônia é esposa do pastor presidente de São José, o pastor Ezequiel Montanha, e a Kátia é a sua filha, né? É a mais velha, a menor? Eu sou o recheio. Ah, é o recheio, a filha do meio. Irmã Sônia, e tem quantas filhas, irmã Sônia? Isso, pode falar. 3 filhas. 3 filhas. A Késia, Keila. a Keila primeiro, a Kátia e a Késia. Eu ia começar de baixo para cima, de cima aí. para baixo. Não, Mas que bênção, né? Hoje, né, um episódio especial. E aí nós temos a alegria de receber vocês e ouvir um pouquinho mais da história, né, de vocês. A irmã Sônia, a gente já falou, esposa do pastor Ezequiel, e a Kátia também, filha de pastor e a esposa do pastor Anilton Júnior. Vocês são hoje pastores da sede? Não. não, a gente auxilia a sede, mas hoje auxiliamos o campo, né? Auxiliam o Como campo. Vocês são vice-presidente. vice-presidentes Isso. do campo de São José. Que bênção. E, antes de tudo, já começando, né, esse abençoado programa, eu já quero pedir para você ajustar o volume, ajeitar a sua cadeirinha aí, que hoje eu tenho certeza que virão fortes emoções, né, principalmente para as mamães, né, por conta dessas abençoadas que estão aqui conosco. E a gente já quer saber, irmã Sônia, antes de tudo aí do ministério, antes da responsabilidade, a Kátia também, quem são essas mulheres? Quem é a irmã Sônia? Da onde que ela veio? Se já nasceu num lar cristão? Conta um pouquinho da sua história para a gente, para quem não conhece. Amém, pode ir. Desejo cumprimentar a todos. Bom, nasci em um lar cristão, entre 11 irmãos. Família grande. Meus pais de uma família simples, humilde, mas nos criou no temor de Deus e na oração. Então, se hoje eu estou aqui, é porque teve muita oração. Entrei pelo caminho da oração muito cedo, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, com 6 anos de idade, em um culto doméstico. Olha só a importância. E dali começamos a orar, a buscar a Deus, e cada vez que buscava, mais vontade tinha de estar aos pés de Jesus. E crescemos, nos tornamos adolescentes, uma infância bastante linda pelas circunstâncias que vivíamos, mas de paz, de alegria entre os irmãos, uma família abençoada. Amém. Coisa boa. E tornei-me jovem, mas sempre com o desejo de fazer a obra de Deus. Inclusive, tive a oportunidade de fazer teologia em São Paulo, no IBAD. E quando regressei de lá, pude atuar como secretária da UMAD, em Itajaí,
E assim começou a minha vida ministerial, ainda em solteira, né? Conheceu o pastor Ezequiel quando? Quando que eu digo, com que idade mais ou menos? Eu conheci Ezequiel, eu tinha 21 anos. O seu pai, Arthur Montanha, pastor, assumiu Itajaí. E depois de 6 meses, o Ezequiel chegou. Ele trabalhava em Joinville, daí veio para Itajaí, e ali a gente se conheceu. E começamos, ele logo se tornou dirigente da mocidade, líder da mocidade, e eu, como fazia parte já como secretária da mocidade, nos tornamos grandes amigos. Amém. E desta amizade, coincidiu que já estamos há 50 anos casados. Ó, 50 é bodas de ouro, né, Kátia? Que bênção. E você, Kátia? Como é que conta um pouquinho da sua infância, né? Um pouquinho da trajetória aí, que eu sei que tem mais coisa aqui pela frente, que a gente já falou nos bastidores, né? Mas, por cima, assim, conta para nós um pouquinho da infância. A minha infância foi tranquila. Eu fui olhando as fotos, né, e perguntando as coisas para a mãe. Eu fui uma criança muito risonha e comilona. Aí na adolescência eu fiquei mais introvertida, né? Foi onde acho que o desbravar da mulher ali, né, foi olhando características e eu fui meio que ficando mesmo mais tímida, mais insegura, né? Porque tanta expectativa sobre a gente como filhas de pastor, mas eu tive uma infância muito legal, muito cuidada, sabe? Eu sempre fui muito cuidada por Deus. Hoje, aos meus 47 anos, eu posso dizer que foram cuidados de Deus com os meus pais e também com a minha vida, porque como filha de missionários, né? Porque na época nós não tínhamos cargos ou nomes. Meu pai foi como missionário a São Miguel do Oeste, por exemplo, primeiro Pissarras, primeiro foi em Itajaí, depois Pissarras, depois São Miguel do Oeste. Então, eu tenho boas lembranças da minha infância. Nunca passei fome, graças a Deus, e sempre fomos muito cuidadas com detalhes lindos do céu. Como eu tinha conversado com você, Deus levantou uma mulher em Itajaí para que nos cuidasse com roupas, sabe? Em tempos de dificuldade, falando também da minha mãe, ela sempre foi uma mulher que sempre proveu. Vou recolocar essa questão. Ela foi uma mulher que soube administrar o pouco que entrava em casa. Aquilo que o dinheiro não trazia, ela confeccionava com suas mãos. Como blusa, saia, de crochê, sapatinho de crochê. Eu tenho fotos, eu posso até enviar para você. Legal. E coisas que marcaram a nossa história. Então, tivemos necessidades, mas sempre foram supridas pelo Senhor Jesus. Então, eu posso dizer que eu tive uma infância, uma adolescência cuidada por Deus. Eu sempre vi este cuidado de Deus na minha vida. Amém. O pastor Arthur, então, ele já estava aqui antes, né? Ele veio como missionário também, ou ele já veio para dirigir igreja? Isso. Não, meu sogro já era pastor em várias igrejas, né? Aham. Ele veio de Joinville, ele dirigia Joinville, veio para Itajaí como pastor presidente, né? E nesse inteirinho, então, o Ezequiel trabalhava numa firma em Joinville. Depois de 6 meses ele veio de mudança. Entendi. Até eu ia perguntar para vocês, né? Porque hoje vocês são pastores presidentes em São José e o pastor Ezequiel também, junto com a irmã Sônia, exercem uma função. A gente diz exercem, são juntos porque cremos que Sim. são uma só carne. Sim. Com certeza. Né? Então, vocês exercem uma função na UmaDesc. É isso? Na CIADESC. Não, na UmaDesc é CIA é que da eu mocidade. envolvido com jovens. Dos jovens, é verdade. Daí eu lembrei da UmaDesc, mas a CIADESC, CIADESC. que é a Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, Isso. que fizemos aniversário, né, recentemente. E vocês exercem essa função também na CIADESC.
mas nem sempre foi isso, né, irmã Sônia? Não, na verdade, quando a gente casou, 6 meses antes da gente casar, o Ezequiel foi comissionário para a Argentina. Ficou lá 6 meses, depois veio, nós casamos e fomos para a Argentina como missionário. Olha só. Né? E quanto tempo ficou lá? Ficamos 1 ano e meio. 1 ano e meio? Né? Aí meu sogro precisou dele por causa das campanhas evangelísticas. A gente voltou e começamos então a ajudar meu sogro nas campanhas evangelísticas. Daí ele era o que preparava as campanhas, né? Nós íamos uma semana antes, preparava tudo e o dia que começava, meu sogro chegava com o pastor Satiro, né? Que era a dupla Arthur e Satiro, né? Satiro Loureiro. Olha só. Pastor. Privilégio, né? E dali começou a nossa história, né? Depois das campanhas, nós voltamos a Itajaí e em 82 nós fomos para São Miguel do Oeste como evangelista, sobre a administração do pastor Acidílio, que era o vice-presidente do meu sogro. Ele assumiu São Miguel e nós fomos para ajudar ele lá. Que bênção. E você, Kátia, ali o peso da responsabilidade aí já veio quando nasceu? Como é que foi isso? Porque cristã, filha de pastor, naquele tempo, já havia uma cobrança mulher, né? Já havia uma cobrança não só pela sociedade, mas por esse, eu não vou dizer fardo, porque o fardo de Jesus ele é leve, Glória a Deus. né? Mas por essas questões eclesiásticas, como é que foi esse crescimento, esse início ministerial? Você, como filha de pastor, assim? Eu digo para você que meu pai nunca passou essa responsabilidade para nós. Ele sempre fez com que nós entendêssemos que esse era um chamado e um ministério dele. Então, ele sempre disse assim, ó, vocês estão junto com o papai nessa caminhada? Então, ele nunca colocou peso, e sim trazendo a responsabilidade para ele, que era um chamado dele e que nós estávamos ali acompanhando. Então, ele como sacerdote, ele nos cobria com a sua proteção, mas também sem trazer essa sobrecarga sobre nós. Eu lembro de muitas vezes no culto doméstico, ele ministrar o sermão que ele pregaria no domingo, por exemplo. Então, nós sempre fomos a primeira igreja dele. Então, ele sempre esperava um respaldo nosso daquilo que ele estava falando. Então, a gente chorava, se alegrava no Senhor. Então, a minha família ela sempre foi regada nesse contexto de oração. Então, era o culto doméstico. Claro que quando criança a gente quer brincar, a gente quer ir correr na rua, a gente não quer as responsabilidades, né, que eu e a Keila nós já tínhamos de criança. A mãe sempre foi uma excelente auxiliadora no lar, comigo e com a Keila, nos ensinando, por exemplo, as tarefas da casa. Então, desde cedo nós tivemos muitas responsabilidades, mas a gente nunca teve esse peso de julgo Essa sobre coisa nós. pesada, né? Isso. Ah, que legal. Isso é interessante porque hoje, até quem vai nos ver aqui, nos ouvir, boa parte da igreja da De Bela Vista são pais, né? Eu sou pai. E a gente, querendo ou não, a gente sente essa responsabilidade através dos Verdade. nossos filhos, né? E ouvindo isso, né, da filha do pastor Ezequiel, é muito interessante, porque a gente consegue duplicar isso dentro dos nossos lares, Glória a né? Deus. Não fazer isso um jugo, um peso, Exato. né? E sim ser algo leve, né? Olha, não faz isso porque tu é crente, não faz aquilo Porque é a filha do pastor. Exatamente, né? Mas que bacana. E para São Miguel do Oeste vocês chegaram aí? Vocês já eram Sim. Eu tinha as duas, a Keila e a Kátia. a Keila e a Kátia? Se eu não me engano, eu tinha 82, 4 aninhos por aí. 4 anos. 4 anos 4 já aninhos, trabalhando como missionária. como E a Keila missionária. tinha, são 3 anos, a Keila tinha 7.
E o seu coração, irmã Sônia, quando vinha essa chamada para se mudar, porque tem toda uma logística, né? Mudança, eu digo, é roupa, pega como, né, Caixas. aquelas traiarada, como diz o outro, sim, pega aquelas caixas aqui, roupa, imóveis, e manda tudo para uma cidade, e as crianças que já tinham os amiguinhos, como é que ficava o coração nas mudanças? Tem Na muitas histórias verdade, boas. eu nunca tive essa dificuldade, Olha só. sabe? Porque eu sempre achei assim que o trabalho de Deus a gente tem que estar pronta aqui ou lá, né? Exato. Amém. E eu nunca me questionei sobre isso. Mudou. Era sempre, hoje, há uma questão até convencional que o presidente liga para o pastor, ver se ele está querendo mudar ou não. Mas na nossa época não tinha essa questão. Você está mudado e mudado, você tem que obedecer. E a gente sempre foi obediente à convenção. É verdade. E foi muitas cidades, muitos desafios, cidades que eram mais frias, né? Como Correia Pinto, que o gelo ao carro amanhecia branco de gelo. Tudo branco. E às vezes os irmãos da igreja trabalhavam na Batistela lá. O pastor tinha que levar eles, que eles perdiam o ônibus. Uau. Tinha que jogar água no vidro do carro para tirar o gelo, para poder o carro pegar. Mas era bênção. Eu não tenho que reclamar de mudança. Até hoje eu questiono algumas mulheres, né? Que elas, quando falam em mudança, elas vão antes ver a casa, ou se tem carro, como é que é a casa. Eu não tive essa dificuldade. Todas as casas que eu morei foram boas, inclusive uma que foi um pouco deficiente, que se resolvesse chover na hora do almoço, nós tínhamos que armar um guarda-chuva na mesa, porque a água vinha pelo bocal da luz. E qual foi a mudança mais complicada assim que a senhora já fez? Olha, foi da nossa Ibituba para Tubarão. Foi bem difícil, porque ali a igreja estava meio dividida, então a gente sentiu um pouco o agir dos dois lados, né? Mas nada que na oração, no jejum, Glória a Deus. a gente não vence, né? E vencemos. Amém. Depois de 2 anos lá, Deus abriu a porta em São José. E hoje já estamos aqui 26 anos, Verdade. nesta linda cidade, Glória a Deus por isso. com as igrejas do nosso campo, pessoal amáveis, irmãos amáveis. Não temos o que questionar. E foi mais difícil ou mais fácil do que vocês imaginariam assim, passar por tudo isso? Na hora é difícil, né? Na hora a gente olha assim, enxerga algumas não dificuldades, enxerga algumas dificuldades. Mas parece que depois que passa, por exemplo, hoje, contando essas histórias, é assim, né? Se torna Rápido. tudo mais fácil, né? Não, eu nunca encontrei dificuldade, como eu já falei. Ezequiel também não. Porque a gente procura sempre... eu sempre digo que mudança, quando chega numa igreja, 1 ano é só para conhecer o pessoal. E eu tive sempre essa facilidade de comunicação. Se a pessoa não vem a mim, eu vou a ela. Ela é Não é? maravilhosa. Então, nunca encontrei dificuldade. E eu tenho um dizer comigo que só se torna meu inimigo quem quiser ser. Até encontrou a dificuldade, mas fez ela se converter, né? Sempre isso. Torna-se meu inimigo quem não quiser ser meu amigo. Mas eu procuro tratar todos iguais, né? Meu Deus, é verdade. Essas diferenças para mim não tem. Se a pessoa me olha de lado, eu vou lá e pergunto. Verdade, né? Tá bem? E falando de maternidade, né? Vocês já falaram aqui que a irmã Sônia tem as 3 meninas, as 3 filhas. Até recentemente encontrei a Keila, né? Quero mandar um abraço já para a Keila, que vai nos assistir. A Kézia eu conheci na minha conversão, ela acho que era noiva já do Do Eleandro. Eleandro, exato.
E aí fizemos lá teatro no congresso da Juad, foi Que uma legal. benção. Eu acho que era o meu primeiro ano na igreja, assim, Glória que a Deus. eu tenho uma pessoa que eu digo que é um mentor meu na igreja, que é o Osni, né? Um abraço para ti, Ni, sabe que eu te amo. E o Ni basicamente me pegou pelo braço assim, vão comigo, ó, tô indo para lá, tu vai comigo, Louvado vamos junto. seja Deus. E era para cima e para baixo, e me ajudou muito e me levou para o congresso na sede, né? E irmã Sônia, quando começaram já como missionários, né? Já tinha filhos, Sim, eu tinha aquela, só a Keila. Daí foram consagrados a pastores e a aí evangelista. evangelista. Aí veio a Kátia. E Veio aí a Kátia. depois de alguns anos, Depois daí de pastor, daí veio a Késia. aí veio a Kézia. Como Eu dizia achei um lindo. amigo meu, né, para os mais jovens, resetou o videogame, né? É isso Começou aí. tudo Tudo de de novo, novo. né? E é uma bênção, né? Hoje estão todas né, já estão casadas aí com Casadas. filhos também. Já é bisavó já. Eu Bisavó. sou vó de 4 netos, de 5 netos. 4 meninas e um menino, né? Que é o Ezequiel. E sou bisavó do meu Joaquinha. Joaquim, sim. Que benção. E a vovó aqui, né, também tá babando Deus. ali, sonhando Só alegria. com o netinho. E para ti, Kátia, hoje tu tem 2 filhos. Os O filhos. Zeque, que também já é pastor, Meu Deus, né? né? Olha só, teve um dia que eu fui lá na sede, o pastor Anilton me viu, me cumprimentou, e aí ele, mas né, passou o tempo, né? Quanto tempo que eu não te vejo, tal. Eu disse, pois é, eu tenho até filho. Ele disse, e eu, que o meu já está indo para o exército na época, Meu Deus. né? E o tempo passa muito rápido. E tem a Sara, A né? Até Sarinha. brinquei no começo, a Sara tá onde? Para quem não sabe onde é que ela tá. A Sara está fazendo estágio de um seminário lá em Santo Antônio do Sudoeste, lá na divisa com a Argentina. Olha Ela só. fica lá 3 meses, faltam ainda 2 meses e 2 dias para ela voltar. Aí cada 3 meses ela vem para casa, não? Como é que Na funciona? realidade, agora o estágio é a etapa final. É o estágio. Ela Daí- fez um curso, né, de Isso. missão. 1 ano e meio lá no CTM Vida, ali em Blumenau. É 1 ano e meio de estágio, sendo 1 ano de preparação e 3 meses em estágio. Agora ela está na fase final, que é o estágio. Ela volta daí para ter apresentar, né, todo o estágio e depois a formatura. Daí ela vem para casa. Aí a formatura é lá no CTM também. É lá em Blumenau, no dia Ah. 13 de junho. Que legal. E o Zé, que já é pastor também, casado, né? E tem Casado. um filhão já, que é o Joaquim. O Joaquim. Tá com meses o Joaquim? 9 não. meses. 9 meses. O Zé que também cursou o CTM. Eu Eu lembro. até tenho um testemunho muito lindo sobre isso, Pode né? contar. Falando que é para as mães. Quando o Ezequiel pediu para nós que ele fosse, mãe, eu quero fazer o seminário. A gente começou a procurar seminários, até mesmo para enviar, já que era o desejo dele. Porém, um dia num seminário aqui em São José, quem estava ministrando era a Elisama Brito e ela contou uma experiência sobre nós termos raízes profundas. E quando nós criamos raízes profundas com os nossos filhos, eles voam, mas eles sempre vão ter um lugar de retorno. E aquela palavra, ela calou meu coração, dizendo assim, o Senhor falando ao meu coração, né? Envia o Ezequiel, entrega o Ezequiel para mim. Então, naquela noite eu pude liberar o Ezequiel, foi onde aí nós, então, né, junto com o pastor Júnior, decidimos enviar ele para o CTM. Foi muito lindo, foi uma entrega. E realmente eu entreguei um menino, né, igual Ana entregando Samuel no templo, e eu retornou me vendo um homem de Deus. Eu não via ele mais como um menino, mas como um homem de Deus. Que bênção, né? É forte mesmo, porque, pelo que tu falou, ele queria esse seminário. Sim. Uma vez, quando nós éramos dirigentes aqui no Bela Vista, ele estava muito doente e eu não chamei ele para a escola bíblica dominical. Meu Deus, se meu pai me deixasse dormindo numa escola bíblica dominical, eu ia ficar muito feliz. E eu lembro que aquele dia ele sentou na cama e em lágrimas ele disse, mamãe, nunca mais deixe de me levar na escola dominical, porque eu sinto falta e eu tinha estudado a lição, sabe? Aquilo, eu disse, meu Deus, meu filho é diferente, sabe?
E então, a partir daquele dia, eu sempre, daí nunca mais deixei de trazê-lo na escola bíblica dominical, mas sempre foi um desejo, tanto dele quanto da Sara. Quando a Sara terminou o terceirão, claro, ela voltando, ela vai exercer uma faculdade, que é até desejo do coração dela, mas ela decidiu dar 1 ano e meio para o Senhor, Olha se só. entregando para o Senhor. E eu acredito que todo filho de cristão deveria ter essa preparação para entrar numa universidade. Verdade, Porque ele né? vai com bagagem de quem realmente é Jesus na vida dele, qual é a vocação dele para estar em um lugar tão, em um terreno tão fértil, mas que absorve sementes erradas. Então, se o nosso filho está preparado para o mundo, ele vai ter mais resiliência na sua estadia nesta terra. Amém. E realmente é algo de se pensar, né? Até acho que essa semana eu me peguei pensando que, conversando com um amigo, e ele falou: porque o teu filho, né, fazer uma faculdade, uma federal. Eu disse: olha, eu não sei se eu quero meu filho na federal, né? Eu não sei se eu quero meu filho em tal universidade, mas a gente tem bons exemplos, né? Tem a filha do pastor Lemos, que está na USP, Maravilhosa. é a A Marina. Marina, né? E é uma bênção a Marina. É. Então, isso acaba com esse meu leve e momentâneo pensamento de que, né, e contribui para os outros pais que, se a gente preparar os nossos filhos e aí cumprir os certeza. mandamentos bíblicos, de que instrua o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie dele. Né? E aí, só antecipando, eu lembrei, a irmã Sônia estava falando, né, para corroborar aqui, são servos de orelha furada, né? Que é onde o pastor manda, eles estavam indo. E é muito legal, irmã Kátia. E eu imagino também que vocês trouxeram, porque o pastor Anilton também é filho de pastor, né? Sim. Na realidade, o Júnior não era cristão. Quando eu conheci o pastor Júnior, ele tinha meses de convertido. Na realidade, nós morávamos em Rio Negrinho e meu sogro queria muito conhecer o meu pai, porque o pastor em Imbituba era o meu tio Ismael. Acho que você deve conhecer, né? O Já Ismael conheço, Montanha. aham. Então, ele falava muito do pai, da forma que o pai ministrava, então meu sogro teve desejo de conhecê-lo. Então, eles foram até lá e acabei conhecendo, mas eles eram convertidos a Jesus Cristo. Aí fizesse uma contribuição, o pastor Júnior fazer as primeiras campanhas de oração. Mais ou menos isso. Ai, ai. E muita gente só vê púlpito, né? Pouca gente, alguém pode até chamar de glamour essa posição que vocês ocupam, mas não vê o que acontece em casa, né? A gente até conversou aqui nos bastidores, muitas vezes a igreja pode olhar para vocês e imaginar as mulheres maravilhas, né, na Assembleia de Deus, enfim, mas não é assim que é na realidade, né? Como que é em casa, irmã Sônia? Na verdade, o lar ele precisa ser bem estruturado, na boa convivência do casal, né? E a comunicação com os filhos, né? O diálogo, quando erram, sentar, conversar, né? Para o bem da harmonia do lar, né? E na nossa casa foi muito bom a nossa convivência com as nossas filhas. Muitas risadas. E risada, sempre a Kézia é muito extrovertida, a Kátia, a Keila. E nós vivíamos bem. Tinha as brigas, né, das irmãs, né, mãe? Com certeza, né? Porque As filhas dos Família pastores brigavam. normal. brigavam, Olha, sim. dava Tinha uma DR discussão, boa. né? É porque uma gostava de lavar a louça e a outra não gostava de enxugar, né? Sinto muito. Aí muito outra disse assim, eu não vou comer porque eu não quero trabalhar. Nem vou falar quem era Né? essa frase, tá? Não vou falar quem era. Mas, com jeito, ela sabia que tinha que fazer As o serviço, obrigações, as obrigações, né? E, no fim, dava tudo certo. Varria a sujeira para baixo do tapete, enfim. Os filhos já trazendo retorno
para dentro de casa, né? Agora é o meme, né? Sim, sim. Eu sempre dei retorno. Era difícil, né, mãezinha? Um pouquinho, mas eu sempre dava um retorno, glória a Deus. E você, Kátia? Esposa de pastor também, né? Mãe, filha de pastor. Como é que é lá dentro da tua casa? Tribulação, as lutas, os desafios, tem isso ou é uma vida Tem. só pela risada da irmã Sônia? Tem muitos desafios, né? Eu acredito que o ser humano, porque além de sermos casados, nós somos indivíduos. Então somos diferentes. E o matrimônio é gostoso, o crescimento, o amadurecimento, quando a gente vai entendendo um ao outro e trazendo daquela dificuldade de compreensão um conhecimento. Eu lembro que eu era muito de falar e parecer que estar brigando. Mas para mim, eu estava apenas conversando. Mas quem estava me ouvindo estava dizendo, você está brigando comigo, mãe. Eu acredito que isso trouxe a maturidade para quem eu sou hoje, sabe? Toda uma construção, porque quem olha, como você falou, no púlpito, acha que, nossa, filha de pastor, então ela já tem toda a desenvoltura. Eu posso ter algumas desenvolturas por ter 2 mestres, né, na caminhada, observando eles, vendo a forma deles agir. Mas para ter essa estrutura que eu tenho hoje, eu precisei ser reconstruída na minha identidade. Porque ser esposa de pastor, eu tive que negar a mim mesma aos desejos da Kátia, porque eu era a única filha que não queria ser obreira, eu queria ter a minha vida, o meu trabalho secular. Hoje eu vou na igreja. Hoje eu não vou na igreja, estou cansada. Coisas simples. Porém, o trabalhar de Deus na minha vida foi me trazendo para o lugar que Ele queria que eu estivesse hoje, né? Então, estar aqui é uma construção, e isso tudo foi dentro da minha casa. Eu pude perceber aonde eu estava sendo assertiva, aonde eu estava errando, aonde eu estava sendo autoritária e perdendo a minha autoridade. E ali foi um momento de crescer no Senhor. Eu acredito que todo lar é isso. Quando uma mulher ela se coloca dentro do lar, e essa é uma questão que o Senhor vem falando muito nesses últimos 4 anos para mim, para a mulher voltar para o lugar de origem, que é a sua casa. Não que ela não possa trabalhar, não tenha uma faculdade, ela pode ter uma faculdade, trabalhar, porém ela não pode esquecer daquilo que é gerado do ventre. E uma coisa que eu sempre fiz na minha casa, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu tinha vontade de estar no quarto de porta fechada e não ver ninguém, eu lembro que muitas vezes eu subia para orar com Ezequiel, para orar com a Sara antes de dormir, fazendo com que a infância deles tivesse um pouquinho do que eu tive, dessa proteção espiritual, mostrando sempre para eles que qualquer problema, qualquer dificuldade que ele não conseguisse resolver, ele conseguiria conversar com o Senhor e o Senhor trazer para ele um discernimento. Então, eu fui criada assim, então esses são princípios e valores que eu não mudei. Quem sabe eu mudei a forma de corrigir, mas com valores e princípios que foram incutidos em mim. Eu vejo assim, um lar que é tudo perfeito, ele é uma utopia, não seria uma utopia, seria uma mentira, porque nós temos desafio, e o maior desafio é nós entendermos e termos o autoconhecimento de quem nós somos, sendo flexível para o outro que naquele momento está com dificuldade de entender isso nesse momento. Verdade. Então, do que eu ouvi, né, que eu sempre escuto do meu sogro, que eu fui a esposa que trouxe o Júnior para perto de Deus. Então, como ele era recém-convertido, eu pude ensinar muito ele de Deus, mas ele pôde também me ensinar muitas coisas e me tirar muito da religiosidade, certo? Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente é mais religioso do que profundo em Deus, em conhecer a Cristo. Então, hoje, eu creio que a minha vida ela é mais leve, porque eu permiti ser lapidada e também moldada por Deus. Então, estar no palco hoje em destaque é uma questão de obediência. É algo que eu falo para o meu filho, né? Eu falei para ele esses dias, eu não vou brigar com você por causa da nota que você tirar na prova,
A nota é o resultado daquilo que você estudou. Exato. O que eu vou brigar é se eu falar para ele, ó, vai estudar, e ele não estudar. Mas a nota é o resultado. Hoje nada mais é do que o resultado de uma longa caminhada. Com certeza. E nessa, até também, só fazendo um contraponto, que tu falou que subia para orar com eles, né? A gente recebeu aqui a Grazi e o Rodrigo. A Grazi era a antiga líder das crianças aqui do Bela Vista e do Kids Mais. E os dois mencionaram algo muito interessante sobre essa questão espiritual e que me marcou muito, e que é o seguinte: não existe um demônio pequenininho e o demônio grandão. Um demônio para criança, um para adolescente, um para o jovem. O diabo é o mesmo. A diferença da criança, do adolescente, jovem, adulto, é que o adulto, né, ele já passou aquela trajetória e ele já tem Verdade. maturidade suficiente para entender que aquilo é uma luta espiritual. Exato. A criança não. A Exato. criança, ela passa por lutas, por provações, dificuldades, só que ela não entende que aquilo é uma luta espiritual. Exato. Né? E a gente falou sobre isso no nosso programa e me marcou muito. E isso que tu fez com o Zeik e com a Sara, falei de Sarinha, né? Já está uma mulher, né, Sarinha. também. Mas é a nossa Sarinha. E isso eu tenho certeza que contribuiu para a maturidade espiritual deles. Com certeza. Eu lembro que muitas vezes eles chegavam da escola e eu via sobre eles uma sobrecarga, porque escola pública, enfim. Eu não brigava com eles, mas eu perguntava, eu posso orar por você? Porque eu via que aquele menino ou aquela menina que estava ali na minha frente não eram as minhas crianças que tinham saído de casa, mas que tinham vindo com sobrecargas de uma escola, de falas, às vezes, agora há pouco tempo a Sara falou que ela sofria bullying. Então, coisas que a gente às vezes não imagina que o nosso filho está enfrentando na escola. É que antes não tinha nome, agora deram nome para tudo. E agora a gente entende um pouco de Exatamente. cada coisa, né? Então, a mãe ter essa percepção que o filho não está ali por uma rebeldia, ele não está fazendo aquilo ali por rebeldia, mas por causa de uma carga espiritual. E também, que interessante, uma vez eu estava em casa e perguntando assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje para almoço? Porque, né, todo dia cozinhar, às vezes falta criatividade, né? E eu lembro que eu abri o armário e disse, vou fazer uma panqueca, porque eram os ingredientes que eu tinha. E lá na escola, a Sara falou assim para Jesus, como eu queria comer uma panqueca. Então, como é interessante a mãe sempre se reportar a Jesus, perguntando, Jesus, o que eu vou fazer no dia de hoje? Porque às vezes o teu filho está fazendo uma oração simples lá na escola, às vezes um desejo né, de algo que veio na mente dele, mas quando a mãe ela está nessa linha vertical com o Senhor Jesus, ele revela. E eu lembro que quando a Sarinha chegou em casa, disse assim, ai mãe, não acredito que você fez panqueca, tu nem acredita que eu pedi para o Senhor na hora do recreio. Então é sobre isso. E isso vai edificando a fé dos nossos filhos em coisas que o Senhor faz realizar aqui na terra, mas que causa uma eternidade, né? Uma convicção do que é eterno. Então, é maravilhoso. Amém, glória a Deus. Irmã Sônia, e nesse período, um momento difícil porque assim, né, para a gente explicar aqui a pergunta, vocês pregam, vocês oram por todos, vocês estão em reuniões, estão em diversos lugares e, querendo ou não, tem que estar sempre com um sorriso no rosto, né? Senão, às vezes é taxado assim como, tá de mau humor, tá antipática, enfim, mas não são todos os momentos que vocês estão bem, né? Qual foi o momento que marcou a senhora, a sua vida, a sua trajetória ministerial, que você estava passando uma dificuldade e que você teve que ser forte? Eu lembro-me que nós estávamos passando por uma igreja, porque você sabe que lidar com o povo não é fácil, né? Mas a gente tem que enfrentar, né? Foi chamado para servir, temos que servir.
E nós estávamos passando por uma, não dificuldade financeira, mas com algum problema interno da igreja. Há momento que meu marido ficou assim tão desesperado que ele disse assim para mim: amanhã eu vou encostar o caminhão aqui e nós vamos pegar a nossa mudança e nós vamos embora. Eu vou trabalhar, tenho profissão. Mas quando ele falou aquilo, me chocou. Porque a gente que é chamado, que tem um chamado, precisa preservar esse chamado. E não é em qualquer luta que a gente vai abandonar, né? Quem realmente tem chamada, ele aguenta. Mas, enfim, eu disse para ele, não, Deus vai dar vitória, nós vamos conseguir vencer e tal. E daí, mas ele ficou tão assim atribulado, que ele andava para lá e para cá na casa, não conseguia se ajoelhar, não conseguia deitar. E as meninas estavam no quarto, a Keila e a Kátia. E, de repente, ele passou na porta do quarto, estava entreaberta, ele viu que elas estavam de joelho orando. E ele botou o ouvido assim e começou a ouvir a oração delas. E elas diziam: Jesus, abençoa, papai. Tira esta aflição do coração. Dá graça, dá paz. Ajuda ele a vencer. E depois de alguns momentos, Deus começou a manifestar o Espírito Santo na vida delas. E elas começaram a glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus. E daqui a pouco Jesus batizou as duas com o Espírito Santo. Olha isso. Aquilo foi um renovo. Meu Deus, continuamos lá até o dia que a convenção disse: vocês estão mudados, não precisou sair antes, né? Porque as coisas, as provas vêm, mas a firmeza na fé e a convicção de que Deus está com a gente, né? Amém. Então, foi vitória completa naquele dia. E Jesus batizou elas com o Espírito Santo. Amém. O pastor Ailton foi meu primeiro pastor ali no Ipiranga, e havia um ditado popular que eu dizia que há males que vêm para bem. E ele me ensinou, ele disse: meu filho, mal é mal, não vem do Senhor. Eu digo que há certas coisas que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas para que Deus possa fazer um bem maior. Glória E a às Deus. vezes, né, Deus permitiu isso na vida de vocês, quem sabe essa aflição, essa angústia para que elas pudessem ser Sim, tocadas e batizadas ser no batizado. Espírito Santo. E hoje está aqui contando isso para a Aí. gente, né? E você, irmã Kátia, né? Um momento, uma vitória, algo que Deus fez na vida de vocês, que vocês estavam passando essa dificuldade e que vocês tiveram que ser forte, você teve que manter o sorriso no rosto. Então, foi no ano de 2013. Na realidade, foi algo que, como nessa construção em aceitação do ministério, no ano de 2013, o pastor Júnior sofreu um acidente. E naquele tempo, eu achava que agora eu vou fazer acontecer, né? Porque eu moto, disse, né? eis-me aqui para o Senhor. E ali, em uma madrugada, o Senhor me chamou e perguntou para mim, falou sobre a questão da submissão. Ele me questionou, ele disse assim: por que você diz eis-me aqui e você não se submete àquilo que eu tenho pedido a você? Então, foi um acidente que me trouxe para dentro de casa. Por isso que hoje eu sou muito convicta de que a mulher, ela tem que estar no lugar de origem. E ali o Senhor começou a trabalhar literalmente o meu ministério, na minha questão da minha identidade. Porque, como eu falei, a minha adolescência eu fui muito tímida, eu me fechei. Porque mesmo na escola eu não era aquela aluna da nota boa. Eu era que tirava 5, 4, 3, 2, 0. Glória a Deus, hoje eu posso rir sobre isso. Amém. Porque eu tinha realmente uma dificuldade na escola. Eu não conseguia interpretar um texto. Então, tudo isso veio muito forte. Como eu vou ministrar se eu leio e não compreendo aquilo que eu leio? Como eu vou falar apenas se eu só tenho testemunhos e exemplos dos meus pais?
E eu lembro que o Senhor começou a construir testemunhos da minha vida. Então, ali foi um primeiro ponto, onde eu achei que eu era submissa em tudo e eu via que eu não era submissa à vontade soberana de Deus sobre a minha vida. E quando eu entendi isso, eu pude respirar mais leve. Claro, hoje ainda a gente tem as nossas inseguranças, as nossas não, as minhas inseguranças, porém eu confio na soberania de Deus sobre a minha vida e naquilo que Ele tem me chamado e me falado. Então, é sobre isso, é sobre você se conhecer e conhecer quem Deus está criando para ser. Então, se hoje eu exerço este lugar, né, de estar como pastora, é porque eu entendi a me submeter à vontade soberana de Deus. E a questão mais difícil de uma mulher é renunciar a si mesma. Uau. E mais nos dias de hoje, né, onde a mulher é evidência, ela pode, ela faz, ela acontece. Só que o Senhor quer nos mostrar de uma mulher que acontece dentro de casa. Naquilo que vai ser gerado a partir dela. Hoje, quando eu vejo Joaquim, eu vejo que eu quero ser uma avó Lloyd na vida dele. Sabe, eu quero ser uma Eunice, eu quero ser a que firme uma fé inabalável, não só na vida do meu neto, mas da minha nora, do meu filho. Sabe, é sobre isso, é sobre a gente ter essa maturidade de quem nós somos em Cristo. E depois que a gente entende isso, não fica mais leve, mas fica mais fácil de você passar pelas lutas. E uma coisa que, quando você mandou o script, que eu pensei foi que, assim, que todas as lutas que eu passei, elas não foram para a minha derrota, mas foram para o desenvolvimento de quem eu sou hoje. Tem gente que passa pela luta reclamando e tem gente que passa pela luta dizendo, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E foi essa frase que eu usei. Quando a minha sogra faleceu, eu lembro que ela era uma das mulheres que disse, dobre os teus joelhos agora porque eu vou orar por você, porque esse pensamento que você não é de Deus. Então, ela era aquela mulher que me colocava a refletir sobre aquilo que eu estava pensando. E quando o Senhor levou ela, eu estava num auge, foi no ano de 2013. Ela faleceu, o Júnior sofreu um acidente. Então, foi um ano de muitas perdas significativas. Então, eu tive que realmente me estruturar em quem era Deus. E eu digo assim, vale a pena obedecer. Amém. E eu estava pensando aqui, né, eu li um livro chamado Fazendo Melhor Depois de Decisões Erradas. E nem sempre a gente acerta nas decisões. Não. Né? E há sempre, abre aspas, entre o sempre, né? E sempre há uma segunda chance. Glória a Deus. Até que não haja mais chance, lógico. Exato. Mas duas coisas que me chamaram a atenção, né? Uma foi, quando tu conta isso, vocês já eram pastores, né? Já. Nós já éramos pastores da sede. E aí, olha que interessante para quem vai estar assistindo. A irmã Cátia acabou de falar que mesmo sendo pastora da sede, ainda Deus estava trabalhando na vida dela e ela aprendendo com isso, e hoje ela admite isso, confirma que, e lá atrás, em 2013, quis aprender, aceitou Exato. aprender, né, com essa situação, né, e mostrando que a gente não sabe tudo, né, irmã Cátia? E constantemente a gente vai aprendendo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Não quer dizer que ele vai completar. O Senhor já completou. Não. É até que ele venha. A minha vida, se eu permitir, Deus vai trabalhar nela até que ele venha. Até que ele faça dia perfeito. Então, enquanto não é dia perfeito, eu tenho que aprender a lidar. Tem dias que eu vou estar bem, tem dias que eu vou estar ruim. Mas isso não define quem eu sou. É a circunstância. O dia de chuva vem, mas se tu tem roupa para lavar, tu vai lavar e vai estender a roupa, mas vai tirar da chuva. Assim é na nossa vida. Os dias maus vêm, mas não é para nos sufocar, mas é para nos levantar como uma voz de adoração naquele dia ruim. Porque quando eu entendo que a adoração é além das circunstâncias, é em todos os momentos, eu colho os benefícios da adoração, que é a paz que excede o entendimento. E falando sobre como demonstrar, eu lembro que nessa fase, eu comecei a dirigir os cultos na sede.
E eu dizia assim, Senhor, como eu vou dirigir o culto se eu estou tão triste por dentro? E eu lembro que eu dizia, Senhor, então põe um sorriso no meu rosto, aformosei o meu rosto. Olha só. E eu lembro que uma vez uma irmã chegou para mim assim, Kátia, como você está passando por tudo isso e ainda tem sorriso no rosto? Deus disse, porque é o Espírito Santo. Amém. Sabe, é essa dependência. Então, é a gente fazer prova de Deus. É você dizer, Senhor, eu estou no caminho certo, então fala comigo. E eu lembro de anos que o Senhor ficou em silêncio comigo. Porém, nesse silêncio, Ele nunca me deixou tomar decisões pelo meu coração. E sim em dizer assim, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Se é essa a Tua vontade, eu vou permanecer aqui. E tu falou de um livro, é interessante porque nesse mesmo ano, como eu estava nessa busca desse conhecimento, de realmente entregar e entender o ministério, eu comecei a ler o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. E a introdução desse livro começa assim, ó, a mudança que você quer no outro começa em você. E eu lembro que eu fiz assim com o livro. Disse assim, o quê? Eu não preciso de transformação. Quem precisa é o outro, enfim. E passaram alguns meses. E depois eu li o livro tal. E no ano de 2015 a gente foi 2014, né? Ou 2015 que a gente foi para Foz com as pastoras e ministro. Quem estava pregando era a autora do livro. Uau. E quando eu vi ela, eu disse assim, gente, Deus quer falar comigo aqui neste lugar. Deus vai falar comigo neste lugar. E ela falou sobre a régua. Ela levou uma régua de madeira e ela disse assim, ó, a gente mede as pessoas com essa régua. Só que nós temos que medir as pessoas com essa régua. E ela quebrou a régua e formou uma cruz. Então, a minha régua, a partir daquele momento, não foi mais a régua da Kátia sobre você ou sobre qualquer pessoa, mas eu levava a cruz. Então, ali foi mais ainda um aprofundar no centro da vontade de Deus, porque quando a gente mede a outra pessoa através da cruz, a gente vê, poxa, eu também sou pecadora, eu também sou limitada, sabe? Porque eu preciso da cruz, eu preciso me colocar neste lugar e dizer, não, é o Senhor. Então, foi ali que eu entendi do renunciar a si mesmo, deixar ao pé da cruz e seguir a Jesus, ter a mente de Cristo. Não é fácil no início, mas eu digo que na fase que eu estou hoje, ela é recompensador, você estar vivendo o centro da vontade de Deus. Aleluia. Que bom que eu escolhi permanecer e não desistir. Glória a Deus por isso. Irmã Sônia, e nesses 40 e... 50, não. Não, da Kátia eu vou falar. 47. Esses 40 e tantos anos da Kátia, né? O que a senhora aprendeu com ela? Eu aprendi que, olhando para ela hoje, eu aprendi que ela se tornou uma grande mulher, uma mulher de Deus. Amém. Uma mulher que tem um ministério que projeta vidas, Glória a Deus. né? E isso traz alegria ao meu coração. Que eu vejo que o que ela aprendeu na infância, adolescência e jovem, ela tem bagagem para exercer na vida dos filhos, da igreja, daqueles que a rodeiam, né? Então, eu acho que se ela continuar nesta humildade, que é um princípio, uma virtude, na verdade, a humildade, ela vai muito longe. Deus vai projetar ela muito longe. E eu sempre oro porque Deus dê a capacidade para ela de ver as coisas e buscar em Deus aquilo que Deus ainda tem para ela. Glória a Deus. E você, irmã Kátia? De tantas coisas que eu sei que você aprendeu e já falou aqui, mas o que você pode nos dizer que você aprendeu com a irmã Sônia? Eu aprendi a resiliência. Minha mãe, ela nunca se dobrou para uma luta, e sim dobrou os seus joelhos diante da dificuldade, orando ao Senhor. Para mim, ela é a mulher de Provérbios 31,
que todo mundo, eu... Não, a minha mãe é. Ela soube comprar, ela soube vender, ela adquiriu especiarias, ela soube fazer de um macarrão e uma salsicha um banquete para deputados que chegaram na nossa casa e era tudo que nós tínhamos. É uma mulher que ela costurou para nós, ela foi nossa costureira, ela foi nossa tricoteira. Ela fazia borboletas em alumínio, coisa mais linda, botava glitter. Ela fazia telhas com gravurinhas de calendário, antigamente tinha muito. No tempo do Durepox, ela fazia o chapeuzinho da boneca, sabe? Ela sempre foi muito habilidosa no artesanato. Então, a minha mãe sempre movimentou a casa trazendo um novo. Não tinha pão, ela fazia um bolo. De repente, inventava um pão da massa mole, que hoje ela tenta fazer, ela diz, não fica do mesmo jeito. A gente ia para a escola, antes de ir para a escola, era aquela mulher que botava a nossa roupa, esquentar no fogão a lenha, para que a gente fosse quentinha. Sempre, como em Papanduva muito frio, o fogão a lenha sempre estava ligado, então sempre tinha uma panela com água, abóbora com coco. Ela sempre inventava, sabe, a chimia de ovo, ela sempre tinha uma novidade. Então, lembro também de vezes que ela servindo nós, ela colocava um pedaço de carne para o pai, para nós, e ela ficava com um pedacinho menor. Então, ela sempre me ensinou a resiliência. Essa mulher que, diante de uma tempestade, ela trazia todo mundo para pular na poça d'água. Vamos nos divertir nesse momento, porque está chovendo, mas a gente pode aproveitar para brincar. Então, ela sempre foi essa mulher que me inspira até hoje, né? A forma que ela prega a palavra de Deus. Nós, em casa, nos dávamos um apelido para ela, Canelinha de Fogo, porque minha mãe sempre... Ela conhece a Bíblia toda, conhece os versículos, os capítulos, os livros. Se tu fala qualquer coisa, ela tá lá no livro tal. Então, uma mulher que cantou, que canta muito, sempre cantou. Então, o pai pregava e ela cantava, eu e a Keila cantávamos também. Então, é uma mulher que inspira não só a minha vida. Ela é essa mulher maravilhosa, mas ela inspira muitas mulheres. Quando elas vêm, tu é filha da Soninha, a tua mãe é isso para mim, ela é uma amiga verdadeira. Então, ela sempre foi essa simplicidade de mulher. E que é acessível, que é boa dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma mulher que venceu as recepções da vida, e eu posso dizer que ela é destemida, uma mulher que é uma referência para a nossa geração. Amém. Que os meus netos e minhas netas possam ter ela como referência, dizer, eu quero ser como a minha bisavó, porque ela é uma mulher incrível. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmã Sônia. Que bênção. Verdade. E eu queria que você deixasse, irmã Sônia, um recadinho para as mamães, né? Deixa uma mensagem, uma palavra, algo que Deus colocou no seu coração, para as mulheres, né? Nesse programa especial Dia das Mães, e para todos os nossos ouvintes e telespectadores aí do YouTube. Então, ser mãe é uma dádiva de Deus, não é? Deus nos concedeu o prazer de ser mãe, mas, além da bênção de ser mãe, é um desafio ser mãe. Porque há muitas mães por aí. Mães que colocam o filho no mundo, jogam no latão de lixo. Mães que não têm amor para conquistar os filhos dentro de casa. Mães que atropelam os filhos, colocando para fora de casa. Então, existe muito tipo de mãe. Mas eu quero deixar o exemplo de mãe aqui. Mesmo com a dificuldade que você enfrenta com os seus filhos, seja amorosa.
Conquiste seu filho através do amor, de palavras, da oração. Leve seus filhos diante de Deus em oração. Porque nós sabemos que o caminho para uma vida feliz, uma vida bem-sucedida, é a oração. Que Deus possa fazer de você, mãe, uma mãe que os filhos possam dizer lá fora, lá no colégio: minha mãe é uma bênção, minha mãe é uma mulher de Deus, minha mãe é uma conquistadora, é uma guerreira. E você vai se sentir feliz quando você ouvir as palavras dos seus filhos. Provérbios diz que o marido, ele elogia a mulher dizendo: olha, existem muitas mulheres, mas você a todas sobressai. E os filhos dizem: louvam a Deus pela mãe que tem. E isso é lindo demais. Então, que Deus abençoe cada mãe nesse dia, do Dia das Mães. Se você passa por dificuldade, nunca reclame, mas leve diante de Deus, em oração, as suas necessidades, todas as aflições do seu coração, porque Deus, Ele ouve você e Ele vai te ajudar a vencer, em nome de Jesus. Amém. Kátia? Eu digo que o desafio de ser mãe começa dentro de nós, porque muitas vezes tem mulheres que não podem gerar fisicamente, mas isso não é um empecilho para que ela gere com outras pessoas, né? Sendo uma mãe espiritual, sendo uma mãe de oração de outras pessoas. O meu conselho é que você alinhe o seu coração com o Senhor Jesus, que você peça a instrução para Ele. Ele vai saber curar as tuas feridas, né? Porque muitas vezes existem mães que são mães, mas carregam feridas, né? Da infância. E isso é tão lindo quando a gente consegue ressignificar. Porque a gente só dá aquilo que recebe, ou aquilo que a gente conhece. Então, se você buscar conhecer ao Senhor, Ele vai te transformar em uma mãe extraordinária. Eu não sou uma mãe perfeita. Eu tive muitas falhas como mãe. Porém, em tudo eu tentei acertar. E quando eu não acertei, eu já tive situações de chamar o Ezequiel e a Sara e pedir perdão para eles, pela minha atitude. Então, e entendendo que aquela atitude que ela estava tendo naquele momento, eu já tive com minha mãe. Então, naquele momento, eu reconheci que ela estava tendo uma atitude minha. Então, como mãe, naquele momento, eu pude arrancar a sementinha e dizer assim: não leve isso para a tua geração. Porque a mamãe fazia isso com a avó. Então, se você não quer que a sua filha replique com você, me perdoe. Sabe? Eu acho que mãe tem que ser esse lugar de acessibilidade, onde o filho pode deitar e ser quem ele é, mas ela não vai julgar ele pelo aquilo que ele está passando, e sim vai trazer orientação, dizendo: filho, a mãe não tem uma resposta. Como uma vez eu falei para o Zé, que olha, eu não tenho uma resposta para você sobre isso, mas eu vou orar e a gente volta a conversar sobre. Então, é ser esse acesso a essa criança. Não aquela mãe que dá tudo, ou não, mas aquela mãe que diz: ó, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou tentar conseguir, ou se eu não conseguir. Isso foi muito claro na nossa casa. O Júnior sempre falava: olha, hoje o pai não pode te dar, mas se você esperar no tempo que eu conseguir, eu vou realizar esse desejo que você está tendo. Então, é ter esse acesso. Não traga a carga para si e coloque diante do Senhor, e você vai ver o seu filho evoluir com graça, sem ter você como uma figura negativa. Seja uma mãe que acolhe, que abraça, que beija, que ama, que entenda o filho na posição. Quando o filho é adolescente, ele vai ter muitos desafios, mas porque ele é um adolescente, ele não tem ainda formado o homem poderoso que ele pode ser, ou a mulher poderosa que ela pode ser. E esse é o papel da mãe, nesse momento, trazer o filho para perto e dizer: filho, agora você não está tendo maturidade para isso, deixa a mãe te orientar, caminha comigo, vamos orar juntos, vamos jejuar juntos. Isso eu sempre fiz com os meus filhos. E essa é a recomendação que eu digo para todas as mães: ore por seus filhos. Ore. A oração
ela é poderosa para remover qualquer vestígio, qualquer coisa que o inimigo venha colocar. E o Senhor sempre vai trazer discernimento. Então, mãe, descansa no Senhor. E o que eu gosto de dizer para todas as mães, né? Nenhum diagnóstico é para a morte. Ele sempre é para trazer uma ressignificação na caminhada. Deus abençoe, um feliz Dia das Mães a todas as mães e mulheres do mundo. Amém. Vocês querem deixar algum abraço, deixar mais algum agradecimento, alguma mensagem? Agradecer a todas as mulheres josefenses, né, que moram em São José, essas mulheres maravilhosas, mulheres escolhidas por Deus. Tenho certeza que Deus ainda vai realizar uma promessa que Ele tem feito há 25 anos, que vai trazer um avivamento. E eu acredito, mulher, que é através da sua casa que o Senhor vai gerar esse avivamento em São José. Então, não desista, continue. Quem sabe você não está vendo o caminho na sua frente, mas coloque o pé, porque o Senhor está à frente, guiando todos os seus passos. Amém. Irmã Sônia? Deus abençoe a todos. Não desista, que desistir nós não devemos nunca, mas devemos sempre avançar em conselhos, em orações, e Deus tomará a direção certa. E no fim todas teremos vitória. Feliz Dia das Mães a todas. Amém. Muito obrigado também, em nome da AD Bela Vista, do Conexão, para a irmã Kátia, a irmã Sônia. Foi uma honra muito grande estar aqui, podendo conversar com vocês. E para você que ficou até o final, né, hoje nós ouvimos histórias, mas mais do que isso, nós vimos exemplos. Mulheres que sustentam família, ministério e fé, muitas vezes no silêncio. Muito obrigado pela vida de vocês. Vocês representam mais do que palavras possam expressar. E que o testemunho de vocês possam tocar em muitas outras pessoas que vão estar nos assistindo. E por fim, não menos importante, um feliz Dia das Mães para Sandra Feitosa, a mãe do nosso querido Felipe Feitosa, que fica aí na técnica, por trás das câmeras. Para Vânia, minha mãe, e para minha esposa Clarice. Que Deus abençoe suas vidas. E, lógico, para todas as mães aqui da AD Bela Vista. Um grande abraço, Deus abençoe e um ótimo domingo a todas vocês.